Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo explícito para encontrar a matriz de mudança de base e eu preferi trabalhar agora num subespaço de R4 porque muitas vezes o aluno que está aprendendo confunde quando algo é escrito em 4 coordenadas e quando a gente olha intrinsecamente o espaço vetorial como base, como coordenadas da base, no caso vai ser escrito por 2 coordenadas, ou seja, 4 para 2, estamos perdendo informação, o que está acontecendo? Então essa aula explica um pouco esse procedimento e como fazer as contas. Então, a ideia é o seguinte, eu vou pegar V um subespaço de dimensão 2, que está escrito desse jeito. A gente vai provar que tem dimensão 2. E eu considero alfa e beta formado por 2 elementos. Tá? De V1, V2, W1, W2. Que são elementos de todo mundo de V. Então, o item A mostra que alfa e beta é base, para ver como que escreve. Uma das ideias. O item B escreva V alfa, onde V é 1, 0, menos 1, 2. Ou seja, o V é um elemento daqui. É esse Vzinho. E o item C encontre todas as matrizes de mudança de base. E isso vai ser a minha primeira frase. Qual o tamanho da matriz? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Tá? Vou deixar já indicado que é 2 por 2, porque a dimensão é 2. Ou seja, uma coisa interessante é 4 coordenadas, mas quando a gente trabalha com base, vira 2 coordenadas. Isso é bom? Excelente. Computacionalmente, excelente. E que, claro, codifica a mesma informação. Então a gente não tem erro. Então vamos fazer esse exercício. Primeiro, quem é V? Olha, eu sei que o V ele vai ser exatamente quem? X, Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter já desse jeito para não ter muita conta mesmo. Eu vou forçar, olha, o Z eu vou escrever como em função de XY e o T também em função de XY. Então, ou seja, menos X menos Y e o T vai virar 2x mais Y, em que x e y são reais. Opa, deixa eu botar mais espaço. Mas então V vai ser exatamente quem? X vezes 1, 0, menos 1, 2, mais y vezes 0, 1, menos 1, 1, onde x e y são reais. Então, repara que cada vetor desse é igual a esse. Então, V é exatamente o espaço gerado por 1, 0, menos 1, 2, 0, 1, menos 1, 1. E como, vamos chamar isso aqui de V1, V2, W1, U1, U2. Como U1, U2 são LI, então, dimensão de V é igual a 2. Que era esperado. Diminui duas equações, diminui a dimensão 2 vezes. Agora, primeiro, alfa. Como 1 menos 2, 3, pertence a V. Vou escrever desse jeito aqui. Como V1 igual a 1, 1, menos 2, 3, pertence a V. E V2 igual a, agora pega esse vetor aqui, 1, menos 1, 0, 1, pertence a V. E V1, V2 são ali. Logo, V1, V2, que é o meu alfa, é base de V. Tá, e o que eu quero deixar claro é que, analogamente, é a mesma solução outro.
Tá, como que eu provo que 1 menos 2, 3 está em V? Substitui. E vê se satisfaz essas duas equações. Acabou. Esse aqui também. E a mesma coisa para cá e a mesma coisa para cá. Como são LIs, por quê? Porque um não é múltiplo do outro, então tem que gerar todo o espaço V, ou seja, tem que ser base. E basicamente o item A é esse argumento. Eu vou deixar o beta como exercício para vocês escreverem que é base. Mas é copia e cola aqui. O que me interessa mesmo na aula são esses dois pedaços aqui, B e o C. Então, veja agora como que eu vou mudar toda a roupagem da escrita. Ou seja, dadas as informações que a gente conseguiu provar, agora vamos utilizar ela. Ou seja, vamos esquecer praticamente que está em R4 em muitas coisas. E eu vou explicar de novo um pouco o que está acontecendo. 4 coordenadas, 2 coordenadas, o que está vendo? Então, deixa eu pegar aqui o apagador. Então, vamos fazer primeiro o item B. Ou seja, se eu pegar o V igual a 1, 0, menos 1, 2, que pertence a V, como que a gente escreve V alfa? Então, vamos lembrar que o V, como o alfa é base, eu sei que é igual a vezes V1, mais B vezes V2. Ou seja, quem é o V? Então, eu sei que 1, 0, menos 1, 2 é igual a A vezes isso, mais B vezes isso. Então, vai ficar A mais B, A menos B, menos 2A, 3A mais B. Então, só fazendo a continha, olha, vamos usar isso aqui. Logo, A é igual a 1 meio. E se A é igual a 1 meio, podemos usar a segunda equação. A menos B igual a 0, que implica que B é igual a 1 meio. Então, vamos reparar que tudo está aqui dentro. Ó. A igual a meio, B igual a meio. Vamos fazer a continha para ver se está tudo certo. Ó. A igual a meio, B igual a meio. Dá 1. A igual a meio, B igual a meio. Dá 0. Menos 2A. Menos 2 vezes meio. E aqui, 3 meios mais 1 meio dá 2. Então, está tudo certo. Então, o que nós temos? Por definição, o V alfa ele vai ser 1 meio, 1 meio. A igual a meio, B igual a meio. Ou, se preferir, quando a gente quer fazer notação, quando aparecer matrizes, tem um costume de colocar desse jeito. A, B. Então, olha só, que a conta fica bem bacana. Por exemplo, desde agora trabalhar com 4 coordenadas, que computacionalmente é pesado, ou mais pesado, agora podemos trabalhar tudo em 2 coordenadas. Isso é bom? Claro que é. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja num plano inclinado por algum motivo, e eu sei que o objeto não vai pular, ele vai ficar andando por aqui. Desde ficar trabalhando com 3 coordenadas o tempo todo fazendo conta, se preocupando sempre com o vetor normal, podemos esquecer o vetor normal, fazer todas as projeções, fazer toda a modelagem aqui dentro, trabalhar com 2 coordenadas, e depois que trabalhar com 2 coordenadas, vai dar um número de 2, e a gente consegue voltar para 3 coordenadas. Isso é bom. Então, computacionalmente, isso é mais barato. Então, transformar 4 em 2 ajuda muito. Então, vamos lá. Achou V alfa, agora é 2 coordenadas. Mas outra coisa, professor, não estávamos fazendo coordenadas aqui de R4? Estamos e não estamos. Por exemplo, R4, só para lembrar de tudo, R4, por definição, é x, y, z, t, em que x, y, z, t são números reais. É por definição de conjunto. Então, se eu pegar um V qualquer em R4 e falar que um ponto é um vetor, então V vai ter que ser igual a x, y, z, t para algum x, para algum y, para algum z, para algum t. Agora o que a gente está fazendo é mexendo nas coordenadas
de modo que, por exemplo, o espaço vetorial V me interessa. Então, as minhas contas todas vão estar aqui dentro. O meu ambiente, o meu mundo está aqui dentro. Então, eu vou fazer um sistema de coordenadas aqui para poder fazer as contas. Então, no fundo, ou seja, e ver quantas coordenadas vamos ter. Ou seja, não vamos ver o V dentro de R4, vamos ver o V como espaço vetorial. Cada vetor de V pode se representar como dentro de R4 desse jeito. Mas o que eu estou pedindo é mudar a roupagem dele. Qual a maneira? De dar uma base com dois vetores e falar todo o meu V pode ser estudado por esses dois vetores. Base. Então, é basicamente isso. Então, 2 vetores corresponde a 4 vetores, no fundo. Excelente. Então, agora o que a gente vai fazer? Então, o item C pede para achar as matrizes mudanças de base. Então, vamos agora usar o W1, W2, tudo que tem direito aqui, ó. Tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Então, vamos fazer continha. Então, vamos, primeira coisa, vamos escolher ou o W1 em função de V1 e V2, ou o W2 em função de V1 e V2, ou seja, vamos achar as coordenadas. Então, primeiro, quem é W1? Vamos fazer o W1 mesmo. O W1 ele vai ser igual a A vezes V1 mais B vezes V2. Agora, quem é A vezes V1? Esse A e B não tem nada a ver com esse A e B, tá? É outros números. Então, vamos fazer isso aqui. Então, quem é o W1? Então, eu sei que o 1 vai ter que ser igual a A mais B. Agora eu tenho que olhar a segunda coordenada. O menos 2 vai ter que ser igual a A menos B. O que significa que se eu somar, eu tenho que A é igual a menos meio e B é igual a 3 meios. Então eu sei que W1 alfa é igual a menos meio menos 3 meios. Analogamente, o W2, vamos escrever agora como C vezes V1 mais D vezes V2. E para variar, a gente só precisa olhar as duas primeiras coordenadas, que já faz tudo. Então vamos lá, vai ser C mais D é igual à primeira coordenada de W2, 3. E C menos D é igual à segunda coordenada disso. Então nós temos que C é igual a meio e, portanto, D é igual a... Se eu quero 3, então 5 meios. Então eu sei que o W2 alfa é igual a meio, 5 meios. Vê só esse número feio aqui? Tem problema. Então, finalmente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Uma das matrizes importantes vai ser o que a gente coloca como W1 alfa, W2 alfa, onde W1 e esse W1 alfa está em coluna e W2 alfa está em coluna. Ou seja, uma das matrizes importantes é exatamente essa aqui, ó, menos meio, menos 3 meios, menos 1 meio, 5 meios. Agora a questão é, alfa, beta é o beta alfa. Tá? Como que eu gravo isso? Eu boto aqui, se eu multiplicar por 1, 0, ele vai ter que dar o meu W1 alfa. Tá? Porque 1, 0 é pegar a primeira coluna. 0, 1 é pegar a segunda coluna. Tá? Se eu pegar essa matriz e multiplicar por 1, 0, menos meio, 3 meios. Se eu multiplicar por 0, 1, vai dar 1 meio, 5 meios. Então, repara, se eu botar 1, 0, W1 alfa, então meu output tem que ser alfa. Opa, meu output é alfa. E o meu input é beta. Então, ou seja, lembrando que a fórmula vale, ó, V alfa igual a M beta alfa vezes V beta. Então, olha só, é como se o beta cortasse com esse beta e sobra isso.
Então fica bom input, output, input, output, output V alfa, no input coordenadas em V beta. Por quê? Só V1, 0. Tá, achou o M beta alfa. Como que achamos o M alfa beta? Bom, vou deixar como explicando achar a inversa da matriz. Por quê? Porque se acontece de V alfa, M alfa beta, se o V alfa é igual a M beta alfa vezes V beta, então eu sei que o V beta é igual a M beta alfa vezes V alfa. É como se eu passasse isso aqui para cá, invertesse a matriz. É única, então inverte. Então o que a gente precisa? Inverter essa matriz. Se a gente precisa inverter essa matriz, então vamos inverter. Quanto é o det disso? Menos 5 meios, mais 3 meios, vai dar menos 1. Maravilha o det, é isso mesmo? Menos 5 meios, mais 3 meios, menos 1. Então, a gente usa a fórmula seguinte. Se é menos 1, então vai ficar 1 sobre o det vezes... Como que a fórmula para achar a inversa de matriz 2 por 2? Primeiro, inverte a coluna, inverte a diagonal. 5 meios menos meio. Segunda parte, multiplica por menos 1 a antidiagonal. Ou seja, 3 meios menos 1 meio. Então, o que nós temos? M beta alfa, tem 1 dividido por menos 1, ou seja, 1 sobre det de A vezes essa operação que eu acabei de explicar. Então, fazendo essa conta, vai ser menos 5 meios, menos 3 meios, mais 1 meio, mais 1 meio. E isso acaba o exercício. Eu, particularmente, eu sempre gosto de verificar se a conta está certa. Menos 5 meios, 5 meios menos 3 meios, isso aqui vai dar 0, isso aqui já dá 0, e isso aqui vai dar 1, como que a gente queria fazer. Eu sempre gosto de verificar rapidamente, mas M beta alfa é isso, e M alfa beta é isso. Eu espero que tenha ajudado a diminuir um pouco a confusão e como proceder com os exercícios. A conta é exatamente a mesma. Veja o quadro, esse pedaço aqui todo. Veja ele daqui até o pedaço. Eu esqueci literalmente o V dentro de R4. Eu só precisei escrever como combinação linear um como o outro. E acabou.